Nós vamos compartilhar aqui o slide. Lembrando que sobre o slide, sempre eu posso estar enviando no grupo quando vocês quiserem, né? Inclusive. Eu tenho tentado arquivar todos eles, que é bom Inclusive, relembrar. como até semana passada, o irmão Sinomar me lembrou e eu coloquei. Então, todo dia depois da aula, eu vou enviar, não é? E tem um núcleo lá na sexta-feira, o núcleo de Vitória, que eles já é sagrado, eles pediram slide e assim como nem todas as vezes, porque estão trabalhando, participam, então eu envio também a aula gravada. Por isso que eu sempre estou gravando as aulas, porque geralmente até quem assiste a aula, às vezes, quer a aula gravada para poder lembrar algum assunto. Muito bem. Nós hoje vamos dar continuidade no que falta tratar em Êxodo para entrarmos no livro de Levítico. Né? Já vamos entrar em Levítico hoje e começar a tratar os assuntos centrais do livro de Levítico. Então, quando nós trabalhamos, principalmente, a questão do Êxodo, uma questão que é muito pertinente no Êxodo é o pacto, a aliança, no hebraico chamado de Berit. O Berit é o âmago de Israel, é o centro, porque é ali que Deus faz o pacto, a aliança, que firma um compromisso. Então, Berit significa um compromisso eterno de Deus para com Israel. E isso é muito importante, muito significativo, porque Israel quebra o pacto várias vezes, e várias vezes quebrou o pacto. É a primeira vez que Israel quebrou o pacto, ainda sobre a liderança de Moisés. É muito interessante que Moisés sobe ao Monte Sinai para estar lá na presença de Deus durante 40 dias, e o povo vai ficar sob a liderança de quem? Justamente do irmão de Moisés, que era o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote que era o responsável por não só ser o mediador entre Deus e o povo, mas também ali está como substituto do líder, Moisés. E o grande erro de Arão, nesse momento, foi se deixar ser seduzido. Arão se sentiu amedrontado, ameaçado. Ele viu a multidão vindo para cima dele, cobrando, exigindo, e ele não teve coragem para confrontar e enfrentar a toda a persuasão daquela multidão e acabou cedendo. E ao ceder, o povo vai começar uma adoração a um bezerro de ouro. Outra pessoa também que cometeu falha nesse caminho foi Miriam, que também foi punida. Então, quando Moisés desce do monte, que está ali com as 2 tábuas da lei, com o rosto resplandecente, ele não vai encontrar a congregação ou aguardando com adoração, mas vai encontrar a congregação aguardando ele
de uma forma totalmente contrária, porque a congregação tinha se virado as costas para Deus e estava adorando um bezerro de ouro. Estava praticando a idolatria. Já tinha quebrado o pacto. Dias que tinham se passado do pacto ser firmado, de todos os benefícios ter sido apresentado, e o povo agora quebra o pacto. Com isso vem a consequência, vem a punição. Punição para Arão, punição para o povo. Porém, Deus, pelo desejo, pelo desígnio, propósito de Deus ali naquele momento, era o quê? Vou consumir o povo. Vou castigar esse povo. Vou aplicar um juízo pela sua desobediência, transgressão, por terem quebrado o pacto. Aí Moisés, ele se coloca perante Deus e vai interceder pelo povo. Ele chega a falar com Deus que, olha, que eu venha morrer ao invés deles, que eu venha ser castigado ao invés deles, que eu venha ser punido ao invés deles. E, de uma forma ou outra, Moisés, ele tenta mostrar para Deus, ou fazer perante Deus uma defesa do povo de Israel. E Deus aceita a intercessão de Moisés. Aceita a intercessão de Moisés e dá uma oportunidade para o povo de perdão. Não pune com a morte, não consome eles e lhes dá uma nova oportunidade. Só que, com isso, o povo continuou, desde esse tempo, desde esse período, sendo um povo procrastinador, ou seja, um povo que sempre contendia, sempre questionava, sempre desobedecia e quebrava o pacto. Se nós formos olhar a história de Israel, desde o deserto até o período de Juízes, o período da monarquia, o período em que também os profetas são levantados, todo esse contexto histórico, ele tem uma ação central, a aliança de Deus com Israel e Israel quebrando a aliança. Deus levantando os profetas para serem os atalaias, os fiscais, os vigias da aliança, para cobrar Israel um compromisso com a aliança. Os reis, alguns sendo a favor de o povo cumprir a aliança e outros contrários. Uns aceitando a Yahvé e outros não aceitando. A mesma questão ocorre no período dos juízes. Então, essa circunstância do pacto ser violado, aqui nesse momento, foi uma inauguração dessa desobediência, dessa falha, dessa desombridade de Israel ao não ser fiel, ao não ser comprometido com a aliança que Deus tinha feito com eles. Deus queria só isso, que eles fossem fiéis a Ele, que fossem fiéis à aliança. E eles, claro, não foram. Então, essa foi uma situação que causou toda uma desidentificação de povo de Deus. Porque como poder ser chamado de povo de Deus se volta em cada circunstância, em cada situação, eles se rebelavam e eles levantavam imagens
eles se envolviam com culturas profanas e eles praticavam totalmente ações contrárias ao propósito e ao querer de Deus para eles. Então, essa é a verdade. Deus preparou todo um contexto de vida dentro de uma aliança, mas eles não quiseram se adequar a esse contexto de vida de uma forma livre, de uma forma espontânea e até de uma forma de submissão, principalmente de submissão. Uma outra questão também muito importante a considerarmos, já indo para o segundo slide, é agora nós compreendermos o livro de Levítico, que nos traz uma lição de como Deus intervém e de como Deus trabalha, não é? Levítico é considerado e é denominado o livro da lei, né? O livro que tem propósitos específicos, tá? Então, o termo para Levítico no hebraico seria Sefer Vavriká, ou seja, o livro Sefer Vavriká da lei, tá? Então, ela é uma estrutura de conteúdo, esse livro, uma miscelânea de leis, de não só também leis, como também de regras, normas e até propostas litúrgicas, com relação principalmente à entrega do sacrifício, das ofertas e principalmente também do compromisso de sacerdote e de levita e do também sumo sacerdote. Então, essa que é a grande proposta de Levítico. Levítico, então, apresenta não somente uma visão jurídica, mas também é um livro que se torna o livro a ser interpretado pelo judeu, que o escritor da carta aos Hebreus faz isso justamente para interpretar Levítico para os judeus que estavam na Itália no período em que está ocorrendo a nova aliança, o Novo Testamento, a ação missional da igreja. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele, interpretando o livro de Levítico, ele faz um paralelo entre os sacrifícios apresentados e propostos no livro de Levítico e a nova aliança e o sacrifício único de Cristo, um sacrifício superior e um sacrifício perfeito. Como ele escreve, o escritor da carta aos Hebreus, dizendo que Cristo, ele, uma vez só, ofereceu a ele próprio como sacrifício. Cumprindo a lei, ele expiou o pecado da humanidade, não é? Mas entrou num altar não feito por mãos humanas, mas mãos celestiais. E após oferecer-se em sacrifício, intercedeu em favor da humanidade. Então, é essa forma de paralelismo que o escritor da carta aos Hebreus faz com Levítico, que torna o livro de Levítico ainda mais compreensível dentro do que realmente o cano do Antigo Testamento quer ao inserir o livro de Levítico no Pentateuco e nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. As leis também eram instituições de Levítico que elas tinham um propósito
de tornar o israelita consciente de que ele era um ser pecaminoso, que estava debaixo de uma depravação moral e que tinha necessidade, sim, de alcançar a beneficência da misericórdia de Deus, de ser alcançado pela misericórdia divina. Então, a palavra de ordem, a palavra-chave de Levítico é: sede santos, como eu sou santo, a santidade. Então, o termo utilizado para santo no hebraico, kadosh, e para santidade, katoshim, são os termos centrais de Levítico. Tanto kadosh como katoshim são termos que são utilizados como lema que Deus está propondo para que Israel venha viver. Venha se tornar uma nação santa. Venha viver uma santidade, ou seja, uma separação da profanação, uma separação da impureza. Viver uma vida dentro da estrutura da lei e do propósito de Deus para Israel, a fim de não se contaminarem com as impurezas e com os sacrifícios estranhos e com a prática da idolatria praticada por outros povos, que eram povos circunvizinhos de Israel e que traziam para Israel essa maléfica influência. Então, essa é a advertência central. Purifiquem-se, santifiquem-se, se voltem para uma vida de santidade. Então, Levítico, o Sefer HaVarika, ele vai apresentar os princípios da religião. O que é ser e ter uma vida de religiosidade e praticar a religião dentro do que Deus estava requerendo para Israel. Qual era a proposta do religare, desta comunhão, desta identificação e relacionamento com Deus, segundo o que Deus estava propondo para Israel? Então, é esse o sentido mater, quando você começa a estudar cada um dos capítulos do livro de Levítico. Alguma pergunta? Irmão Sinomar, Miriam, Charlene, estamos aí. Pode perguntar. Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre o Levítico, é sobre o Êxodo. Foi uma passagem que eu não entendi muito bem, que está lá no Êxodo 4, e diz assim, ó: e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que matarei o seu filho, teu primogênito. E aconteceu que no caminho de uma estalagem que o Senhor encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou em seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. No caso, então, os filhos de Moisés, o filho de Moisés aqui, ele foi circuncidado por Zípora, mas Moisés, para cumprir essa lei, ele não já teria que ter feito isso? A questão grande ali é que, do casamento de Moisés, é que Zípora, ela era filha de um sumo sacerdote, ou de um sacerdote, que não era de Israel. Jetro não era sacerdote de Israel. Ele era sacerdote de outro Deus, de outra divindade. Zípora também seguia esse propósito. Claro que quando Moisés entra na casa de Jetro e começa ali todo um relacionamento, aos poucos,
Jétro vai entendendo e vai mudando seu comportamento, mas não vai deixar de seguir a tradição e a influência que tinha. Mais tarde, depois do casamento com a filha ainda vai observar algumas questões. Então, Moisés, para não ferir essa questão, ele deu a liberdade para que Deus trabalhasse na vida dela, para ela tomar a decisão, sem ele ter que forçar ela a essa atitude. Até para uma prova de uma mudança de vida, uma prova de conversão realmente de Zípora ao judaísmo, à religião de Israel. Tendo em vista até que Arão e Miriam foram contrários ao casamento. Arão e Miriam não concordaram com o casamento de Moisés. E por não concordar, Miriam até foi castigada com lepra. Então, essas questões que Moisés enfrentou por ter casado com uma mulher que não era judia, também foram questões que causaram alguns conflitos. E ele certamente fez um teste ali para ver se realmente ela estava tendenciada, aceitando, voltada a aceitar, para aceitar a lei e cumprir os estatutos da lei. E aí, claro, ele viu, com essa prova que ele fez, que Zípora cumpriu a lei e circuncidou seus filhos. Não é? Então, não podemos condenar Moisés, mas para Israel ele está, e para o povo judeu ele estava errado. Por quê? Porque tinha casado com uma mulher que não era da mesma nação e que não tinha a mesma religião. Mesmo que depois ela se converteu, que o pai dela também, que toda uma mudança ocorreu, mas houve esse episódio que deixou essas marcas, deixou seus resultados. Professor, nesse sentido da conversão, né, tanto do sogro de Moisés, quanto lá na Páscoa, fala que se alguém quisesse participar da Páscoa, sendo estrangeiro, tinha que ser circuncidado. Isso já entra em falta da graça, né? Porque é a graça que salvaria os gentios, porque não veio para quem não era judeu. Mas a circuncisão era nem era uma tradição, era uma lei. Era uma lei de cunho até não, vamos dizer assim, de cunho religioso. Era uma lei de cunho cerimonial. O que era a lei cerimonial? A lei cerimonial era um conjunto de leis que estava relacionado a algumas questões éticas, mas também algumas questões de saúde, algumas questões sanitárias e algumas questões também até de uma demonstração de pureza. Por isso que Paulo vai confrontar Pedro lá em Atos Apóstolos, no primeiro concílio, quando ele vai dizer lá em Atos 15, olha, a verdadeira circuncisão não é um sinal externo. O que Deus realmente quer não é um sinal externo. É a circuncisão de coração, ou seja, é o seu coração estar marcado com a presença de Deus. Não é uma marca externa, é uma marca interna de mudança de comportamento e de vida. Que Paulo, então, vai falar isso para Pedro, porque Pedro confrontou a Paulo de aceitar a Timóteo, por exemplo, que não era circuncidado. Então, questionou por que Paulo
estava levando Timóteo, tinha esse convívio com Timóteo e considerava Timóteo um discípulo dele, se Timóteo não era circuncidado. Então, a circuncisão, até lá, no Novo Testamento, ainda no período da Nova Aliança, ela ainda vai ter e vai estar entranhada no povo judeu. Não só no povo judeu. A circuncisão é uma questão do Oriente. É uma questão muito forte em todos os países, até os países africanos. O meu filho do meio, tá? Meu filho do meio, ele nasceu em Moçambique. Moçambique é um país que segue muito a questão islâmica e claro que aí entra a Torá. Então, ele foi obrigado, por ter nascido lá, a ser circuncidado. E ele foi circuncidado. Por quê? Porque nasceu no país. E se nasceu no país, tem que cumprir as regras do país, que é uma lei do país. Então, o judeu tem a circuncisão como uma lei que tem que cumprir, independente de que a mãe seja estrangeira. O pai é judeu, o filho vai ter que ser circuncidado. Então, só que Moisés não impôs isso. Deixou para ela tomar a decisão. Mas, professor, como foi ela que fez a circuncisão? Por que ela condenou Moisés como sendo um homem sanguinário? Porque ele, de uma forma de que ela não, ela mesmo fazendo, ela ainda questionou. Ela, de uma forma ou outra, quis questionar a lei. Porque tinha Moisés como aquele que era o legislador, que cumpria a lei, que cobrava a lei, era o executor da lei. Então, automaticamente, ele concordava com isso, e para eles, que eram contrários, era um ato sanguinário. Mas, na verdade, o judeu não tem como ato sanguinário. O judeu tem como uma lei cerimonial e uma lei de saúde. O médico que fez a circuncisão do meu filho, ele pegou e falou: olha, eu sei que você não é, no caso eu, africano, nem sua esposa, mas ele é. Ele nasceu aqui. Então, para que ele siga a tradição do país que ele é nativo, independente dos pais dele não serem, ele é nativo, ele tem que cumprir a regra de saúde. E aí colocou como sendo uma lei de saúde. E ele foi circuncidado. E ele foi circuncidado no hospital, né? Ele foi circuncidado no hospital. E sofreu terrivelmente. Eu segurando as duas pernas, a minha esposa, dois braços, um enfermeiro segurando o peito. Não, coisa terrível. Porque não anestesia, não. Só passa lá um éter e pronto. É terrível. Agora, imagine nessa época de Moisés, e que eu, pessoalmente, vi como é que é feito o ritual, porque assisti um ritual desse, de circuncisão na África, que eles não usam nada. Não tem nenhuma regra como é que eu vou dizer assim, de anestesia, de cuidado, não. Tem não. É no rústico mesmo. É no rústico, como acontecia lá em Israel.
Então, é algo bem cruel. Como também havia o rito de iniciação para as mulheres. Ritual de iniciação. Então, é uma questão que até hoje é observada dentro do Oriente. Que é esse ritual, pastor? Esse ritual de iniciação, é interessante uma questão. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas assim da vida de Israel, porque Moçambique, olha aí, ó, quem quiser uma bolacha, Moçambique se aproxima muito por cumprir a Torá, que está uma parte dela inserida no Alcorão. Então, acabava que eu via muitas coisas assim que eram práticas de Israel, ou praticada pelos judeus. E eu estava num vilarejo uma vez, e vi uma multidão assim, de meninas, muitas meninas mesmo, mas muitas, 100, 200 meninas, e sendo levada para uma região assim de mata, e aí eu perguntei o que estava acontecendo. Que elas iam cantando, outras iam gritando, era tipo uma festividade, um ritual, sabe? E aí ele me explicou, o africano, falou assim, não, elas estão indo para o ritual de iniciação. E eu disse, o que ocorre nesse ritual? Não, elas vão chegar lá, no acampamento, no mato, e vão ser instruídas pelas mulheres mais velhas o que elas têm que fazer com o marido. Então, é já uma preparação, porque na África, por que tem esse ritual de iniciação? Porque na África tem criança, mulher, que no ventre da mãe ela já é comprada. Então, quando ela está com 6, 7 anos, ela já se torna esposa? Já se torna esposa. Por quê? Porque ela é levada para a casa daquele que comprou ela para ser cuidada pelas mulheres mais velhas dele. Porque às vezes tem africano que tem 10, 15, 20 mulheres, não é? E aí as mais velhas cuidam das mais novas. Então ela já é instruída, por quê? Porque sabe que vai chegar um tempo de 6, 7, 8 anos que ela vai ser levada para ser esposa de quem comprou ela. Então é uma coisa, é uma cultura e uma tradição observada que não só em Israel, mas em todo o continente, da África, do Oriente, é praticado isso. Professor, observa assim, se você simplesmente atropelar esse livro e ver as leis por cima, chega a ser estranho. Um monte de coisa nada a ver, arbitrária. Sim. Mas se você presta um pouquinho mais de atenção na época, os porquês são de fato bastante necessárias. Agora, minha pergunta é o seguinte: como hoje nós temos aí nossa Câmara, Senado e tudo mais, né, que edita suas leis, parece que o propósito é um, mas o fim é outro. E o que a gente vê muito é essas leis escravizando o povo. Algumas não eram mais usadas com o propósito inicial. Na verdade, irmão Sinomar, eu vejo o seguinte: por que essas leis são até hoje observadas no Oriente? Por todos os países lá. Porque grande parte segue o Alcorão, e dentro do Alcorão tem a Torá, tendo a Torá tem as leis. Porque eles têm essas leis
como um elemento que vai conceder a eles a santidade, uma prática de religiosidade. Isso é para eles contido como sagrado. Então, circuncidar é sagrado, é sagrado. Rito de iniciação. O rito de iniciação não vou dizer que é sagrado. O rito de iniciação, eu vou dizer que é uma preparação cultural visando de que aquela menina já está, vamos dizer assim, destinada àquilo. Porque já foi comprada. Ela não pertence mais a ela. Ela nasce sem pertencer a ela. Ela já nasce comprada. Então, é essa a verdade. Certo, é uma forma de, vamos dizer assim, de manter até esse regime desse jeito, né? Quem está na liderança, ou seja, os compradores, jamais vão querer mudança disso, né? E não tem como mudar, sabe por quê? Porque num país como Moçambique, como os países da África, os presidentes, eles são imperadores. A gente reclama do Brasil, né? Moçambique, sabe quantos anos que só está um partido e só um presidente do mesmo partido? Desde que foi proclamada a libertação de Portugal. E a libertação foi em 75, nós estamos já, então, com mais de 40, vamos dizer, quase 40 anos ou mais, e só tem um partido... Esse que é o novo seu? E só tem um partido como presidente. Vocês estão entendendo como é que é a situação? É muito crítico a situação. E aí a eleição. Só que o partido oponente nunca ganha. Porque é manipulada a eleição para o partido que está no poder sempre fica lá. E o partido que está no poder segue o rito e o ritual da tradição do povo. E o povo tem esses rituais, essas práticas, como algo que não tem como a lei do país infringir. A lei do país não tem como coibir. Não tem como você chegar num país desse e falar assim, ó, não é permitido poligamia. Não vão aceitar. Não tem como não aceitar. É uma questão cultural. Você vai dizer, não, isso aqui não é questão social, isso aqui é questão de cultura. E a poligamia é uma prática aceitável, até incentivável dentro do Alcorão, dentro da religião. Sim, eles não vão questionar, porque não tem como o governo, não tem como direitos humanos chegar para um homem desse e falar assim, olha, você não pode estar comprando uma menina que ainda é um feto. Então, ela não tem liberdade de escolha. Não pode fazer isso. Direitos humanos, né? Mas lá não existe direitos humanos, existe direito, você entendeu? O direito judaico. E vai seguir esse direito até o resto da vida. Ninguém muda. No celular mesmo. Ninguém muda. Ninguém muda. E o Brasil já é uma outra coisa. Eu vou dizer até uma coisa. O Brasil tem até nós, irmão Sinomar, não podemos dizer que temos uma cultura. O Brasil não tem uma cultura. Qual é a cultura do povo brasileiro? Alguém pode me responder qual é a cultura do povo brasileiro? Alguém dá para definir qual é a cultura nossa? Que cultura que seguimos? Primeiro, nós nascemos numa terra que não é nossa. De quem que é a terra do Brasil? Por direito? Dos índios, né? Indígenas. Dos indígenas. Então, nós que trouxemos uma cultura que também não é nossa. Por quê? Porque nós observamos cultura da América,
daqueles que colonizaram, né? Tem, por exemplo, São Paulo, tem Rio de Janeiro, cada região do Brasil tem os seus colonizadores. Então, é um agregado de culturas, é uma miscelânea de culturas. No Brasil, é um país que não segue tradição, não segue cultura. E aí, por isso que é mais fácil até, quem sabe, de vir a impor essas questões dessas leis que são colocadas aqui no Brasil de uma forma tão sem vamos assim, cumprimento. Já lá, como a questão é diferente, é uma só cultura, uma cultura monogâmica, aí a coisa é séria. A cultura fala mais que a lei. A cultura fala muito mais que a lei lá. Tanto, a coisa é tão séria. Só para vocês entenderem, eu vou sair um pouquinho da aula para vocês entenderem a questão, para vocês verem como é coisa séria, que lá existe um administrador, que seria o prefeito da cidade, do distrito. Só que ele não manda. Ele é um representante do governo. Mas quem que manda, então? O régulo. Quem é o régulo? É o líder das tribos. É o líder tribal. Ele manda mais do que o administrador. O administrador tem que pedir bênção para o líder tribal. Então, é essa a verdade. E isso acontecia em Israel, hein? E isso foi uma proposta de quem? De quem foi uma proposta do líder tribal? De quem foi essa proposta do líder tribal? De Jetro. De Jetro. Vamos constituir líderes tribais aí, ó. Aí, ó. É isso. Eles até hoje têm líder tribal lá, que manda mais até que o liderado. Ou melhor, que o líder geral. O líder geral, muitas vezes, tem que tomar a bênção do líder tribal. Então, essa que é a verdade. Então, é um país... Professor, é um país, uma nação que tem governo, mas tem governos paralelos. Sim, Miriam. Retomando aqui ao Levítico. Como que foi definido que a tribo de Levi ia cuidar do templo, ia cuidar das coisas sagradas? E por que foi definido que o pessoal da tribo de Levi não poderiam fazer parte do partilhamento de terras? Nós vamos ter essas aulas, esse assunto na frente, quando nós chegar lá no sacerdote. Aguardando curiosidade. Nós estamos aqui, ó, iniciando ainda, vamos chegar lá no sacerdote ainda hoje. Muito bem. Então, os sacrifícios, eles eram uma prática dentro de um sentido e uma proposta que o sentido era o quê? Ser um elemento utilizado para substituição. Substituir o pecador. Eu pequei, eu sou errado, mas aqui eu vou apresentar um animal, ou vou apresentar uma oferta de cereal, ou uma oferta de pombos, ou como for proposto na lei, e aquilo ali me absolve. Já a proposta era expiar a culpa, para que a consciência fosse, por um momento, por um período, ela fosse limpa. Que não pesasse mais aquela na consciência se ele tivesse cometido um crime, se ele tivesse cometido uma transgressão, tivesse cometido uma prática de adultério, qualquer que seja a outra questão, a consciência dele, a partir do momento que o pecado foi expiado lá no ritual do sacrifício, estava limpa novamente. Claro que no outro ano tinha que repetir todo o ritual, tinha que repetir ano a ano, porque era imperfeito. Mas, naquele momento em que o incenso saía, dando sinal de que o sacrifício foi aceito,
ele, pessoalmente, tinha-se como um homem que estava perdoado. Perante Deus, não tinha mais culpa. A culpa tinha sido expiada. Então, o animal era o substituto e o animal também era o elemento divisor entre ele e Deus para servir de expiação pelo pecado que ele praticou. De certo modo, é até uma forma de quem tem condição pecar de consciência tranquila. Porque... E por isso que a lei era imperfeita, e por isso que o sacrifício era imperfeito. Por quê? Então, observando, por exemplo, eu pecava, ia lá, praticava o ritual, pecava, ia lá, praticava o ritual, e assim eu ia. estava observando o sacerdote. Para entrar na presença, ele tinha que estar purificado, sem pecado, tudo mais. Então, ali era uma necessidade. E se ele entrasse de qualquer jeito na presença, ele ia morrer, né? Então, ele fazia todo um ritual para se purificar, para só então entrar na presença, né? Já a população teria seus motivos de tentar se purificar. Mas não é aquele negócio, arrepender e deixar, né? A questão é, né, que eles não deixavam, né? Porque não tinha... É aquele tipo de coisa, né? Para que eu vou deixar? Para que eu vou deixar se eu tenho um ritual que me absolve? Relativamente fácil. É só eu cumprir o ritual. Olha. As ofertas de sacrifício. O sacrifício era apresentado, então, individualmente, por cada um dos israelitas. Aí tinha as ofertas queimadas, né? Que era, no caso, os animais, né? O boi, o cordeiro, o bode, pombo, né? Que, inclusive, o pombo devia ser um pombo macho e sem defeito para ser sacrificado. Essa carne aqui, depois nós vamos estudar lá na frente, que ela tinha uma serventia, além de sacrifício. E eu não vou falar essa serventia que ela tinha além do sacrifício, para não antecipar a aula, né, Miriam? Porque se não antecipa a aula, aí lá na hora a Miriam vai ficar sabendo qual que é o sentido. Depois também... na apostila, hein, professor? Tem a apostila. E tinha o significado. Então, era uma oferta voluntária, ou seja, eu tenho a liberdade. É algo voluntário, não é obrigatório. Que eu vou levar esse bode, vou levar esse cabrito, né? Esse pombo, para ali simbolizar uma entrega a Deus de uma substituição. Esse animal é um substituto, em que eu estou agora oferecendo ele como oferta pelo meu pecado praticado. Aí outras ofertas eram oferta de cereais, que aí era uma oferta mais simples, né? Era dos pobres, né? A oferta de cereais era dos pobres. Aí vinha o grão, flor de farinha, não é? Óleo de oliva, o sal, mas nunca qualquer fermento, sempre era o primeiro fermento. Então, essa oferta era uma oferta também voluntária, mas eram ofertas que simbolizavam uma devoção, era uma oferta que eu sentia assim, eu estou rendendo minha vida perante Deus. Era uma oferta de devoção. Não é um sacrifício, né? Não era um sacrifício. Já a oferta de comunhão era uma oferta praticada pelo sacerdote. A oferta de comunhão era praticada só pelo sacerdote, que era qualquer animal sem mancha do rebanho de gado ou de ovelhas. Então, a refeição, ela era uma oferta voluntária, simbolizando o quê? Comunhão com Deus e uma ação de graças e bênçãos. Era muito utilizada no período da Páscoa, essa oferta de comunhão. A oferta pelo pecado era um animal específico. Aí, cada tipo de pecado ou
ou qualidade de pecado, tinha um animal específico para expiar aquele pecado. Então, era um animal específico que ia requerer do status da posição também da pessoa. Tá? Até o status, a posição que a pessoa possuía, influenciava o animal que ela teria que oferecer em sacrifício pelo pecado que ela praticou. Ou pela Professor, impureza. qualquer tipo de pecado poderia ser expiado ou tinha pecados e pecados? Não, qualquer tipo de pecado podia ser expiado. Mesmo Todos eles contradizendo os tinham... 10 mandamentos. Todos eles... Não, aqui não entra 10 mandamentos, aqui entra as questões de pecados da lei cerimonial e da lei moral. Tá? Então, por exemplo, o adultério, ele se enquadra na o cabeça, a mulher adultério na não lei. pesava para o homem. O adultério não pesava para o homem. O adultério pesava para a mulher. A mulher que fosse pega em adultério não tinha perdão. A lei estava ali, ela seria apedrejada por ser uma desonra que ela praticou contra o próprio marido. Na cultura judaica, que é uma cultura africana, uma cultura do Oriente, a mulher ela é tida como um patrimônio do marido. Como um patrimônio do marido. Então, se ela adulterou, ela foi contra a honra do próprio marido, que era, no caso, não o marido dela só, mas o responsável, o senhor dela, o tutor dela. Então, ele, pela lei, podia cobrar o apedrejamento. E se fosse um pecado de Era sangue, um apedrejado. homicídio? É. E é até hoje essa situação. Tanto é que... Por que vocês acham que a mulher islâmica, a muçulmana, só sai na rua aparecendo só os olhos? Ela não pode, ela sai só os olhos aparecendo. O resto tudo tampado. Por quê? Para evitar a contaminação e também evitar contaminação, que eu digo, sexual, contaminação sexual de ser ela cobiçada por algum homem e ela própria trazer ou fazer um homem ser seduzido por ela. Então, para evitar essa situação, coloca aquela roupa que só fica o olho aparecendo. Vou desejar o oi dela. Professor, e no caso, como a Miriam colocou, se fosse um pecado de homicídio, ele também teria como estar lançando mão de um sacrifício específico e sendo coberto e não perdoado. Sim, todos os pecados ali, o sacrifício não era uma cobertura. O sacrifício que, por expiar, tem o sentido de cobrir. Cobria o pecado, mas não extirpava. Eu estou cobrindo, mas não estou extirpando. Então, por isso que o escritor da carta aos Hebreus fala, olha, esse sacrifício, segundo a lei, que vocês praticavam, é imperfeito. Era um ritual. Agora, o sacrifício de Cristo é perfeito. Por quê? Porque ele expiou de uma vez só. Perdoou o pecado, se fazendo pecador no lugar de vocês, e ele cumpriu o ritual da lei, expiou o pecado e intercedeu por vós. Professor, se no caso uma pessoa não tivesse condições financeiras para arcar um sacrifício desse para expiar o seu pecado? Ele trabalhava anualmente como escravo até adquirir condições de comprar um animal.
sempre se dá um jeito. Sempre se dá um jeito. Uma outra curiosidade. O povo inicialmente estava no deserto. As condições de sobrevivência eram precárias. Eles eram agricultores, eles eram pecuaristas, tanto boi, se você for ver a quantidade de sacrifício, lendo, parece ser um volume enorme. Então, é muito animal. Eles eram comprados externo, era criado junto com o povo no deserto. Como é que era isso? Era Era de 4. porque, na verdade, o povo de Israel, ele tinha a prática da agricultura e pecuária como uma prática de subsistência, cultura de subsistência. E tanto é que lá no Egito eles já tinham a criação deles. Eram escravos, mas tinham a criação. Era escravo, mas plantavam. Era escravo, mas tinha seu próprio tribo. Tinha sua própria forma de alimentar-se sem depender do Egito. Sim, Charles. Professor, qual que é a diferença de sacrifício para holocausto? O holocausto era uma prática de um sacrifício em que envolvia uma determinada circunstância de uma transgressão praticada. Então, a pessoa até se automutilava. A proposta do holocausto era a automutilação. Eu me automutilar para tentar ou para ser absolvido pelo pecado que pratiquei. Por isso que Paulo fala holocausto vivo. Bom, no caso, só compete ao próprio pecador achar ou não que foi absolvido, né? Não tinha quem julgasse. Para saber que foi absolvido, tinha um elemento. Qual era? O incenso. Tinha o altar do incenso. Se depois que a oferta fosse queimada, o incenso lá no altar de incenso não subisse com aroma suave, o pecado dele não tinha sido, ou o sacrifício dele não tinha sido aceito. Sobre esse incenso, o senhor falou que a cinza do altar, né, que era queimada. Era colocada no altar do incenso. E aquele incenso que dita lá uma receita bem detalhada de que forma que faz? Não, aquilo ali já é para óleo de unção. Mas fala incenso. Mas o incenso é um elemento do óleo. É um elemento de uma especiaria. Entendi. Dá a receita, mas não usa, não reproduza. Não, existe até muita reprodução, né? Livrarias é o que mais vende aí, lugar que mais vende aí é óleo de unção. Né? Olha esse óleo de unção, aí coloca os elementos lá. E eu vou dizer uma coisa, não era o óleo em si que curava, né? Nunca foi. Então as pessoas elas idolatram, né? Não é o óleo que curava. E eu já vi muita coisa, já vi muita loucura, né? Eu já vi até pastor pegar óleo de unção, colocar em... Como é que é esse negócio de mostarda, ketchup, como é que é? Tubo, né? Bisnaga. Bisnaga, E aí, bisnaga em cima da cabeça, do óleo, da parte lá, tá machucada. Tal. Tô ungindo aqui. São as crendices, né?
crendices. Muito bem, vamos em frente. Agora chegou a hora. Sacerdote. Sacerdócio. Pomen é o nome utilizado pelo sacerdote em Israel. Comen. Então, comen, o sacerdote, tem uma diferença do comen totot, que é o sumo sacerdote. Então, e também tem uma diferença do leveim, que é o levita. E agora nós vamos estudar sobre isso. O sacerdote, conforme era proposto na lei, ele era, primeiro, quando surgiu o sacerdócio, então foi instituído a partir de Arão. Arão foi uma proposta dada por Deus a Moisés. Lá ainda na sarça ardente, que ele seria a boca de Moisés. Depois ele foi ungido. Quem ungiu ele? O próprio Moisés ungiu ele a sacerdote, ou assumo sacerdote. E aí tem lá toda uma especificação. Só será sacerdote a descendência de Arão. Por que tribo de Levi? Porque Levi, no caso, era filho de Arão. E a tribo, então, era a tribo de Levi, da descendência, que dizia que é da minha descendência, a descendência de Arão, não tinha tribo de Arão, tinha a tribo de Levi, que era, no caso, para indicar levita. Levi ou leveim tem o mesmo sentido, quer dizer o quê? Serviço ao Senhor. Então, a tribo de Levi era uma tribo que prestava serviço ao Senhor. Que serviço? Os levitas, primeiramente, serviriam no tabernáculo para cumprir todo o serviço de manutenção do tabernáculo. Limpeza, manutenção, transportar o tabernáculo, toda essa questão. Os sacerdotes, eles tinham a função de oferecer o sacrifício, receber o sacrifício e oferecer o sacrifício. E o sumo sacerdote era o representante sagrado perante Deus, aquele que era o único que podia, que tinha o direito, a permissão de entrar no lugar santíssimo. Agora, qual era o ritual, ou qual eram as exigências para se tornar um sacerdote? Primeiro, ser da tribo de Levi. Segundo, ser homem sem nenhum defeito físico. Nenhum. Terceiro, ser casado com uma mulher de bom caráter. Quarto, ser e ter uma vida pura, sem pecado. Porque se tivesse pecado, seria consumido. Tá? Ser também um homem temente a Deus, ou seja, que honre a Deus sobre todas as coisas. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque ele é um representante de Deus sobre a terra. Então, ele tinha essa visão. Eu não posso pecar, eu não posso transgredir a lei, eu não posso questionar a lei, eu não posso me apresentar impuro. Por isso que depois que oferecia o sacrifício, ele lavava as mãos e lavava os pés para poder estar puro para entrar no lugar santo. Não no lugar santíssimo, entrar no lugar santo, onde estava lá
o candelabro e os pães da preposição. E o altar de incenso. Eu não vou ter que abrir o portão que estão batendo lá na porta lá. Acho que é minha esposa que chegou da faculdade. Já volto aí. Já vai. Vamos fazer bagunça. Joga bolinha de papel. Fabrício, conta a piada aí, Fabrício. É o recreio agora. No recreio. Eu já comi uma bolachinha mais cedo e eu perdi. É a Danoninho agora. Todo mundo quietinho, de novo. Voltando aqui, então. Então, dentro dessa proposta, automaticamente ele sabia que ele tinha que ter uma vida totalmente separada para Deus. Então, até dentro do próprio serviço dele no tabernáculo, havia o ritual de purificação que ele teria que cumprir para poder entrar no lugar santo. Se fosse o sumo sacerdote, ainda era mais rigoroso ainda, porque o sumo sacerdote entraria lá no lugar santíssimo. Então, o sumo sacerdote não poderia ter nenhuma sequer impureza e nenhuma sequer situação de pendência. Porque se ele entrasse com pendência, com impureza lá no lugar santíssimo, ele era consumido ali mesmo. E aí, também, ninguém poderia entrar lá para tirar o corpo dele. Ele era puxado por uma corda que era alçada na sua cintura, justamente para servir dele ser puxado por aquele cordão para fora do lugar santíssimo. Porque ele foi ali consumido por ter praticado ou ter entrado para interceder pelo povo no lugar santíssimo, que era onde tinha a Arca da Aliança, em estado de impureza. Professor, a morte de Nadab e Abiú foi como também um exemplo para que outros sacerdotes não cometessem o que cometeu? E eles como exemplo. Como os filhos de sacerdote Eli ficaram por muito tempo, procrastinando antes deles serem penalizados? A questão do sacerdote Eli, que já está bem já à frente da circunstância do deserto e da circunstância de Arão, eles não foram mortos, consumidos de imediato, porque eles não, aqui no período de Eli não tinha lugar santíssimo, não tinha tabernáculo, não cumpria-se aquele ritual. Primeiro, essa questão. Segundo, Deus usou de misericórdia. Terceiro, no momento em que Deus cansou, aplicou a justiça e eles foram consumidos. E foram só consumidos por quê? Porque deixaram a arca cair no chão. Então, ali, por essa circunstância, foram punidos por Deus. Né? E tocaram, né? Deixaram a arca cair no chão e tocaram com estado de impureza na arca. E ao tocarem com estado de impureza na arca, foram consumidos. Então, não foram mortos de imediato, porque não se cumpria naquele momento de Eli os rituais do tabernáculo. O tabernáculo foi só para o deserto. O tabernáculo não teve na época dos juízes e nem na época de Samuel. Já era a sinagoga. Já era o templo. Essa época aqui é uma época mais dura. Muito mais dura do que a época de Eli. Porque aqui não tinha algumas questões
de oportunidades que tinha na época de Eli. Vamos em frente. Outra questão importante que vai perguntar para a Miriam é a questão ainda de como que eles eram mantidos e também como que se alimentavam e para que era carne. Muito bem. Eu vou tratar disso aqui na frente, mas antes de tratar sobre isso, vamos ver a questão dos levitas, que eu já até falei, os leveins, né, no hebraico, eles tinham a função não só da manutenção do tabernáculo, como também não vou dizer do louvor, mas vou dizer de tocar o chofar. Porque os alaúdes, né, e o chofar, os instrumentos de percussão, que eram os alaúdes, e o chofar, que era instrumento de sopro, eram tocados pelos levitas, com uma única função, que era tocado esses instrumentos aqui. Qual era a função? Era a de convocar o povo para marchar, convocar o povo para adorar a Deus e convocar o povo para cumprir os rituais do tabernáculo. Então, era essa a função direta do levita perante o tabernáculo. Diferente dos levitas de hoje, esse levita aqui trabalhava, esse levita aqui limpava sujeiras de animais, não é? As entranhas lá no altar, e esse levita aqui, ele cumpria um ritual de 24 horas de serviço em grupos de levitas para manter o altar com fogo aceso, dia e noite. Então, esses levitas aqui eram diferentes dos levitas do dia atual. Os levitas do dia atual, muitos deles praticam uma vida de estrela, e aqui praticavam uma vida de servo. Diferente. Desculpa, viu, Charles? Não é para você, não. Estou falando isso porque tem muito levita que você sabe que é assim. Amém? Glória a Deus. Charles nem respondeu. Amém. Professor, mas por que os levitas não possuíam posses de terras, heranças, essas coisas? Era para não atrapalhar o serviço deles no templo? Não, porque, na verdade, eles seriam mantidos, tá escrito ali no livro de Levíticos. Os levitas não terão direito à herança. Por quê? Porque não terão tempo para trabalhar na terra e nem para cuidar da sua terra. Eles serão mantidos pelos demais membros das outras tribos, porque trabalharão para eles. O serviço que eles vão servir, que vão trabalhar, é justamente em prol de manter o tabernáculo, de manter a ordem do tabernáculo e dos rituais, que, na verdade, é para o benefício da comunidade. Então, eles servem a Deus e também, indiretamente, a comunidade. E, por servirem a comunidade, são mantidos pela comunidade. E aí está a prova de que, e Paulo bateu muito nessa questão, o porquê o pastor, o obreiro receber, ou porquê aquele que cumpre o ministério ter o seu ganho. Por quê? Primeiro, porque está sendo um representante de Deus perante o povo. Segundo, porque está fazendo um serviço para o povo. Então, essa que é a visão da manutenção, né? Àquele. Paulo até utiliza que não pode se manter preso ou com fome o boi que dá alimento. Paulo utiliza essa expressão até. Vamos em frente.
os sacerdotes e as suas funções. Primeiro, serem os responsáveis por interpretar a lei. Então, todo sacerdote também era um escriba. Não, nem todos. Alguns eram, outros não. Mas todos tinham a responsabilidade de interpretar a lei. Independente de se ele fosse escriba ou não, ele interpretava a lei. Aquele que era um escriba, como o caso de Esdras, que era sacerdote e escriba, ele também, claro, ele era um ensinador e um intérprete e um escritor da lei, né? Tinha, então, essa responsabilidade maior. Já outro serviço era carregar o incenso, que era justamente uma função do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o único que podia andar com o incenso, para demonstrar até a importância desse incenso que simbolizava a aceitação do sacrifício. E o sumo sacerdote é também aquele que adentrava no lugar santíssimo para interceder pelo povo e receber, ouvir a mensagem verbal de Deus, que saía por cima do propiciatório, que era uma tampa onde que tinha os dois querubins, e aqui manifestava-se a Shekinah, que não é a glória. A Shekinah, que é o símbolo da presença, da habitação de Deus, a nuvem que simbolizava a habitação de Deus. Deus está habitando nesse lugar, porque a nuvem dele pairou sobre o propiciatório. E quando a nuvem pairava sobre o propiciatório, era ouvida a voz dele, e aí ele ia e transmitia a mensagem ao povo. O sumo sacerdote também, e eu já até falei, os requisitos para o sacerdócio, então essa aqui eu vou passar, essa parte aqui. Agora, o sumo sacerdote, ele seria uma hereditariedade, porém, na falta de Arão, quem assumiu? Levi. Na falta de Levi, assumiu o filho mais velho. Sempre era o primogênito que iria assumir a função de sumo sacerdote. E essa função de sumo sacerdote era uma função da maior importância e dignidade perante o povo. Era o representante de Deus. Era aquele que era considerado o homem santo de Israel. O homem santo de Israel. Então, por isso que tinha que viver e estar em uma vida de total santidade e devoção e entrega a Deus. Dúvidas? Participações? Fale, Charlie. Você falou pouco hoje. Não, professor, até agora eu não estou com nenhuma dúvida, não. Fale, Monsinomar. Não, por enquanto está tranquilo também, professor. Para de atrapalhar a aula um pouquinho. E fale, Miriam. Tá tranquilo, professor. Muito bem. A atividade, eu passei para vocês já da N1, que é o resumo, não passei? Então, eu vou passar agora. A atividade da N1 vai ser um resumo que vocês vão fazer. Eu vou passar lá no grupo, ainda hoje, o número da página, que não está na minha cabeça, que eu não estou lembrando o número da página, e também a especificação da atividade e a data. A data é no último dia de aula, para entregar. E a N2, que vai ser entregue depois
que concluir a disciplina, para dar um tempo maior para vocês fazerem a N2, ela será 4 questões que eu irei tirar da própria apostila para vocês, então, responderem consultando a apostila. Então, é algo assim que não tem dificuldade. Agora, faça a primeira N1 para entregar. Provavelmente, nós vamos concluir lá para o dia 17 de segunda-feira. Nós estamos hoje, dia 6, 13, 20, lá para o dia 27 de maio, ou antes, o dia 20 a 27 de maio, nós acabamos o Pentateuco. Aí, entrega essa atividade. Eu não consegui terminar. Pode entregar um pouquinho mais para frente? Pode. E a N2, eu vou dar um prazo ainda um pouco mais para frente, nós já vamos estar tendo aula de evangelhos, mas eu vou dar um prazo para vocês fazerem N2 um pouco mais para frente. Eu procuro ser sempre bem flexível com a atividade, porque a prioridade não é a atividade, a prioridade é vocês aprenderem e a atividade é uma comprovação do que aprenderam e também uma exigência, né, para a questão da nota e da avaliação do aluno. Mas essa questão eu sou bem flexível, porque eu compreendo que cada um trabalha, que tem seus compromissos e aí a gente trabalha com uma flexibilidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tudo tranquilo? Muito bem, então. Eu vou enviar o slide no grupo agora e vou também, até amanhã, passar a atividade no grupo. Ok? Qualquer dúvida, pergunta, é só me perguntarem, no privado ou no grupo. Quem quer que eu envie a aula gravada de hoje? Então, ainda hoje, depois que a aula for processada lá no Google, aí eles mandarem ela para mim, eu baixo e envio para a Miriam, e quem mais quiser, é só me dar um toque lá no grupo. Amém? Obrigado a todos e até semana que vem. Deus abençoe. Vamos fazer oração, né? Oração hoje com o Charlie. O Charlie vai estar orando. E depois vamos fazer aqui a chamada rapidamente. Pode orar, Amém. Charlie. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por esse momento que tiramos para aprender da tua palavra. E te pedimos que a cada dia o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente para o entendimento da sua palavra. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão que esteve aqui presente nessa aula, aprendendo mais da palavra do Senhor. E te pedimos que o Senhor dê uma semana abençoada a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Deus seja convosco. A chamada antes. Charles presente. Fabrício presente. Leila Eduardo presente. Miriam Alves Ramos presente. Irmã Rita Helena faltou, nem justificou, mas depois eu envio aula para ela. E irmão Sinomar presente. Participações. Teve participação hoje. Irmão Sinomar, que já está com 3 pontos, vou dar mais 1 ponto, vai ficar com 4. Irmã Miriam teve participações, vou dar mais 1 ponto, está com 6 pontos de participação. E também o Charlie, não é? Muito bem. Então, estas são as participações também com notas. Ok, então, está encerrado e podemos, então, assim, fechar a aula. Shalom Adonai para todos, uma boa noite de descanso e uma boa semana, continuidade de semana.